Olá! Lendo o relato bíblico, a gente percebe que em vários momentos Deus se manifesta para o seu povo. Uma vez foi na sarça ardente, outra vez falou com Abraão. A pergunta é, quem se manifestava? A Trindade? Deus Pai? Deus Filho? Deus Espírito Santo? Quem se manifestava nesses momentos quando falava com o seu povo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que você sabe que responde as suas dúvidas bíblicas, as nossas dúvidas bíblicas, através da Palavra de Deus. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e tudo será respondido à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua palavra, ou melhor, para dar as suas respostas é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa para ajudarmos o nosso telespectador e ouvinte a entender a Bíblia. Somos falhos, pecadores, mas temos a boa intenção de ajudar você a entender o texto bíblico. Desejamos que Deus lhe abençoe e que aquela dúvida que está lhe incomodando seja resolvida hoje por meio da Palavra de Deus. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa falando aí sobre as manifestações divinas. A gente percebe que o povo de Deus, em vários momentos, Deus se manifestava, falava com o povo. Teve o episódio da sarça ardente, a gente vê no relato que não conseguia ver Deus, mas tinha a voz dele, viu aquele momento em que Deus fala com Abraão também. A pergunta é a seguinte, afinal de contas, nessas manifestações divinas, quem se manifestava? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo ou a Trindade de uma forma geral? Como é que seria essas manifestações? Quem estava incumbido a falar com o ser humano? As aparições de Deus, especialmente no Antigo Testamento, são chamadas de teofanias, Teofanias são aparições divinas e muitas vezes Deus até apareceu em forma humana para se comunicar com o ser humano. Um exemplo, Gênesis 18, Em Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão. Vamos analisar alguns versos bíblicos para sabermos qual das pessoas da divindade tinha esta função de representar a Trindade. Vamos ver aqui um texto, o primeiro se encontra em João, capítulo 1, verso 18. Ele vai nos dar já a primeira pista. João 1, 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Mesmo que aqui o contexto seja outro, mostrando que a revelação maior de Deus é Cristo, aqui nós já temos uma pista. Ninguém, nem um ser humano, viu a face de Deus Pai. Mas quem o revelou foi o Deus unigênito, que é Jesus Cristo. Então aqui nós já temos uma pista, de que Cristo é a pessoa da divindade, é o mensageiro da Trindade à humanidade, é aquele que representa a Trindade. Outros textos que vão nos ajudar, vou ler mais 2, porque existem vários outros. Tem um texto aqui em João 8, 57 a 59, que ele é bastante interessante. Nesse texto, o apóstolo João, ele simplesmente demonstra que Cristo se identifica com aquela pessoa da divindade que conversa com Moisés lá na sarça ardente. Em Êxodo 3, Moisés conversa com Deus. Deus, de uma forma sobrenatural, se manifesta no fogo
uma sarça queimava e o fogo estava aceso e não queimava a sarça, só ardia, e Deus, daquela manifestação gloriosa, se comunica com Moisés, porque Moisés não poderia, obviamente, ver a face de Deus. E João nos mostra que Jesus se identifica como sendo o Deus, a pessoa da divindade, na verdade, que conversa com Moisés em Êxodo capítulo 3. E aqui em João 8, 57 a 59 lemos. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Cristo aqui se identifica como sendo o eu sou de Êxodo 3,14. Eu sou é um nome que Deus utiliza-se para dizer que Ele é eterno. O passado, o presente e o futuro é o mesmo para Ele, Ele é absoluto. Então, quando Cristo se identifica com o eu sou de Êxodo 3,14, os judeus acharam aquilo tão blasfemo que pegaram pedras para apedrejá-lo. Aqui, Cristo defende tanto a sua divindade quanto a sua pré-existência. E tem um outro texto que está aqui em Êxodo, capítulo 23, que vai nos mostrar uma identificação entre Deus e o chamado anjo do Senhor. O termo anjo do Senhor no Antigo Testamento, na grande maioria das vezes, é uma referência à segunda pessoa da divindade, na sua função de representar a Trindade. Quando a Bíblia chama Cristo de anjo do Senhor, a palavra anjo quer dizer mensageiro. A Bíblia não está dizendo que Cristo é um ser criado, Ele é Deus no mais pleno sentido. Mas Ele é o mensageiro de Deus Pai à humanidade. Ele é o comandante das hostes celestiais, por isso Jesus tem a função também de ser Miguel, né? E aqui em Êxodo 23, a partir do verso 20, eu vou ler para você perceber que realmente é a pessoa de Cristo identificada com esse anjo da presença do Senhor, que é o representante de Deus e que aparece nas teofanias. Vamos ler Êxodo 23 a partir do verso 20. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Veja, esse anjo da presença está relacionado com perdoar transgressões, ou seja, ele pode perdoar transgressões, e nele está o nome de Deus, o nome eterno de Deus. Ou seja, é uma identificação da segunda pessoa da divindade, né? E aqui, no versículo 25, olha que interessante. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Ou seja, há aqui em Êxodo 23 uma confusão aparente entre o anjo do Senhor e o próprio Deus. Mostrando-nos o quê? Que essas teofanias são aparições de Cristo na sua condição pré-encarnada. E isso só nos evidencia e nos prova, amigo telespectador e ouvinte, que Jesus Cristo é Deus, merece ser adorado, merece ser reverenciado e que, portanto, a doutrina da Trindade é bíblica. Muito bem, professor, estamos apenas começando. Você ainda pode mandar as suas perguntas, ou você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Eu quero colocar aqui uma pergunta que é uma réplica, professor, do programa passado. Nós respondemos a pergunta
de um telespectador aqui com relação a Lucas 16, 9 a 31, da parábola do rico e Lázaro. E aí ele mandou para a gente, logo quando acabou o programa, e eu estou colocando aqui agora, ele disse assim, ó, deixa eu perguntar uma coisa, eu sei que o programa já acabou, ele escreveu isso na semana passada, mas talvez no próximo programa dá para responder. É que não creio que Lucas 16, 9 seja uma parábola, porque Jesus usou nome próprio e parábola não se usa nome próprio, correto? Então, como explicar? Me corrija se eu estiver errado. E ele gostaria de saber isso. A questão da parábola, essa questão de falar, chamar Lázaro, ter nome próprio, isso aí descaracteriza uma parábola na Bíblia, professor? Vamos ajudar sim o nosso telespectador. Olha, muito bom, meu irmão, você enviar a sua réplica, o seu questionamento. Para nós é uma satisfação, viu? Poder trocar essas ideias de forma saudável com você. Você foi muito educado na sua forma de contestar. Veja, meu irmão, o doutor Osborne, o autor daquele livro A Espiral Hermenêutica, um livro publicado pela editora Vida Nova, um excelente material, ele demonstra ali, de uma forma breve, mas quando ele comenta no seu capítulo sobre a forma de interpretarmos parábolas, ele comenta que realmente este argumento de que não se pode usar nomes próprios em parábolas é um argumento insustentável, tá? Então eu recomendo que você faça uma leitura daquele trecho ali, quando ele aborda a questão das parábolas, porque realmente não existe uma regra bíblica ou hermenêutica, não é, interpretativa, de que não se possa usar nomes próprios em parábolas. Outro detalhe, eu vou analisar brevemente alguns detalhes do relato para você perceber que não tem como o interpretarmos de forma literal, tá? Por exemplo, aqui no versículo 23, diz assim, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Se nós entendermos isso como uma história literal, não é, do que acontece depois da morte, nós temos que aceitar a literalidade de que o Hades, ou o inferno, não é tão próximo do céu que será possível os ímpios enxergarem os justos no céu e os justos enxergarem os ímpios no inferno. Os justos, pela eternidade, teriam uma imagem grotesca. Por toda a eternidade, os justos teriam de aprender a conviver com a ideia de ver pessoas e queridos sendo atormentados no inferno. Então você percebe? Outro detalhe interessante, ó. Verso 24, então chamou-o, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ou seja, aqui o texto não mostra espírito no inferno. Ele mostra não um espírito, mas um corpo. Né? Ele mostra que esse indivíduo no Hades, ele tinha sede, tinha a língua, que Lázaro no céu tinha um dedo físico. Você percebe? Na verdade, a parábola, mesmo não querendo dar um estudo, mesmo Cristo não querendo dar um estudo sobre o que acontece depois da morte, ele mostra que não é um espírito sendo atormentado. Ele mostra que aqui é um corpo, né, que inclusive sente sede. E mostra uma vizinhança entre o céu e o inferno. Então, se você literalizar por causa dos nomes próprios, você vai ter que literalizar outros detalhes do texto, e isso não é viável. Então, eu recomendo que o irmão leia também Apocalipse 20. Leia todo o capítulo 20, especialmente ali do verso 1 ao 10, e você vai ver que Satanás vai ser jogado no lago de fogo, ou o inferno, após o período chamado milênio. Antes não. Okay? Eu sei que esse é um assunto possivelmente novo para o irmão, mas continue acompanhando o nosso programa, continue acompanhando as nossas redes sociais, nós estaremos esclarecendo mais esse assunto.
porque Deus tem muitos filhos sinceros como você que estão estudando e que com certeza se familiarizarão cada vez mais com a doutrina bíblica sobre o estado do homem na morte. Muito bem, professor, muito bem. Nós estamos aqui transmitindo também pelo Facebook e muita gente participando. Eu queria colocar essa pergunta aqui da Nice, que fez uma pergunta através do nosso Facebook, e ela diz o seguinte: olá, amados do Pai Celeste, quero saber se o batismo do Espírito Santo já acontece quando batizamos por imersão, ou seja, todos temos através de Jesus. O batismo com fogo de dons espirituais é só recebido por imposição de mãos por alguém que já recebeu de Deus? É assim, professor, o batismo sobre os dons espirituais é só para aqueles que tiveram o batismo por imposição de mãos de outros que já têm esse dom? É assim mesmo? Boa pergunta. Quando estudamos o texto bíblico, nós percebemos que havia um costume dos apóstolos de impor as mãos para nomear alguém para uma função, para demonstrar que a igreja estava dando autoridade para a pessoa realizar aquela função. Nós lemos isso em Atos capítulo 6, quando eles nomeiam os diáconos, não é? E nós vemos também isso em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo impõe sobre 12 discípulos as mãos e eles recebem o dom de línguas. Agora, nós não percebemos que para todos os dons espirituais há esta imposição de mãos. Você percebe, por exemplo, em 1 Coríntios 12, uma lista de dons espirituais, em Efésios 4, 11 e 12 outra, e em Romanos 12, e nós não percebemos a necessidade de impor as mãos para todos os dons espirituais. Então parece que em alguns casos realmente a imposição de mãos ocorria, mas não porque a pessoa ia ser uma transmissora do Espírito Santo, ela estava transmitindo a autoridade da igreja. E quando a igreja reconhecia que a pessoa tinha aquele dom espiritual específico, não é? Aí a pessoa era dotada com o Espírito Santo para também exercer aquele dom. Então, na verdade, a pessoa quando é batizada com o Espírito, ela já já recebe dons espirituais. Agora, há dons espirituais que é importante uma confirmação perante a igreja. E nós percebemos que a questão do diaconato, né, a questão de quem falava em línguas, nós também entendemos o pastor, há uma certa nomeação pela imposição de mãos. Agora, não percebemos realmente na Bíblia que todos os dons espirituais exijam esta imposição de mãos. Muito bem, mas ela mesma afirmou ali, professor. Então, nós já recebemos o batismo do Espírito Santo quando nos batizamos, por exemplo, com o batismo da imersão. Ali nós já somos batizados pelo Espírito Santo e não quando se manifesta um dom espiritual, correto? Isso. O dom espiritual é só uma evidência de um batismo que já ocorreu com o Espírito, né? Mas realmente, ali em Mateus 3, 16 e 17, vemos que Jesus já recebe o Espírito Santo juntamente no batismo nas águas. Ok, muito bem. Bom, tem mais uma perguntinha agora, que essa chegou pelo nosso blog. Você pode participar através do nosso blog. O endereço é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que diz que o programa está no ar ali, e aí você manda a sua pergunta, a gente recebe na hora aqui, tá bom? A Regilaine, ela é de Dourados, ela fez uma pergunta capciosa, professor. E eu queria, antes de fazer essa pergunta, agradecer a você, meu irmão, das mais diversas igrejas que têm acompanhado a programação da Novo Tempo, acompanhado o programa Na Mira da Verdade. Meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por mandar perguntas pra gente. Meu irmão da Igreja Batista, meu irmão da Igreja Presbiteriana, você que é meu irmão da Igreja Cristã do Brasil, as mais diversas igrejas pentecostais que acompanham o nosso programa, os espíritas também, os programas, ou melhor, as igrejas que mandam as suas perguntas para a gente. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente. E essa pergunta que eu vou colocar aqui, talvez possa ser de alguém que não comungue da mesma fé que a gente. A pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber qual a base da Igreja Adventista para afirmar que haverá 3 fases
de juízo, sendo que a Bíblia diz que só haverá um juízo, lá em Hebreus 9, 27. E aí, professor, como é que você sai dessa? Nós já falamos aqui que existem algumas fases do juízo, 3 fases do juízo. Onde é que é dito isso, meu irmão? Veja, não é difícil vermos isso no texto bíblico quando analisamos alguns versos. O juízo de Deus é uma coisa só, mas ele é dividido em fases. E eu vou mostrar isso para você perceber como é interessante, como a Bíblia vai se autoexplicando. Eu vou ler aqui alguns versos para você, uns poucos, por causa do tempo, mas que serão suficientes para lhe ajudar a entender isso. Veja, aqui em Mateus 16, 27, nós lemos o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Se Jesus volta para recompensar a cada um de acordo com o que fez, isso significa que um juízo prévio foi realizado antes da segunda vinda de Cristo. O Dr. Joseph A. Seyss, um teólogo luterano, comentou bem, de forma interessante, o seguinte: se Cristo volta e ressuscita aqueles que são declarados dignos da primeira ressurreição, isso indica que um juízo prévio foi realizado para saber-se quem era digno da primeira ressurreição. Então nós percebemos, com esta breve análise, que antes da volta de Cristo há uma fase de juízo para saber quem é digno da primeira ressurreição, né? E para que ele possa dar a recompensa logo após a segunda vinda. Outro detalhe importante, a Bíblia diz também que haverá um período de 1000 anos no céu. E de acordo com o contexto bíblico, nesse período de 1000 anos, que será depois da segunda vinda de Cristo, uma das funções dos justos durante esses 1000 anos é julgar. E o verso 4 do capítulo 20 diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Ou seja, esse é um juízo diferente daquele mencionado em Mateus 16, 27. E que demonstra quem é digno ou não da primeira ressurreição. E justamente após esse juízo do milênio, de acordo com o versos 7 a 9, ocorre a ressurreição dos ímpios. E em 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo diz que nós julgaremos os próprios anjos, ou seja, nós faremos parte de uma segunda fase de juízo, para entendermos o porquê que Deus não salvou muitos e salvou outros. Depois deste juízo, nós percebemos aqui no capítulo 21, versos 12 a 14, um outro juízo que leva os ímpios ao lago de fogo. E isso aqui ocorre depois do milênio. Você percebe? Então, esses textos já nos mostram. Óbvio, se você estudar a doutrina do santuário, né, revelada em Daniel, Levítico, Hebreus, especialmente a profecia das 2300 tardes de manhãs de Daniel 8,14, ali está uma outra base fortíssima nossa para a nossa compreensão de que o juízo é dividido em 3 fases. Então, avalie esses textos, esses argumentos, e você vai perceber que a nossa doutrina é totalmente coerente com aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem, professor. Eu queria, nesse momento, como sempre aqui a gente oferece o presente para você, telespectador, para você, ouvinte, é o curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Esse é o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Desde que o programa existe, milhares de pessoas já fizeram esse curso bíblico através do programa Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode acessar o nosso blog novotempo.com,
Na Mira da Verdade. Ali você vai ver a imagem da revista, você clica nela e você vai ser direcionado para um ambiente onde você vai fazer um cadastro para que possa chegar direitinho na sua casa sem você pagar nada. É totalmente gratuito, tá bom? É um curso bíblico com 16 lições, vários temas fantásticos, e ele se relaciona muito bem com o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, tá? Então peça agora mesmo, não tenha preconceitos, você vai aprender mais do que a Bíblia diz, você vai ter a chance de ver exatamente vários assuntos que talvez você tenha dúvida de como que é apresentado na Palavra de Deus. Então acesse lá o nosso blog, novotempo.com.br Na Mira da Verdade, e peça agora mesmo. Mas você também pode ligar para a gente, só que tem que ser no horário comercial. O número é 0 operadora 12 2127 3121. Você pode ligar e dizer assim, olha, eu queria solicitar o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Aí ela vai direcionar você, fazer um cadastro e você vai receber na sua casa, tá bom? É um presente. Peça agora mesmo. Muito bem. Professor, nosso tempo está correndo aqui, a gente tem que ir para um breve intervalo, mas você, aproveite aí o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente. Vamos juntos aprender da Palavra de Deus. A gente volta já já.